Você conhece essa música? Não conheço. Quem canta? Sara Oliveira. Bom, não sei se é dela, mas... Foi ela que eu cantei lá no Algarve. Até transbordar, lembra? Ah, é? Festa? Não sabia, não. Tipo, pensei que tava cantando outra. Não sabia. Fala, povo de Deus! A paz do Senhor a todo mundo. Dá um oi aí. A paz do Senhor, povo de Deus! E aí, gente, como é que vocês estão? Glória a Deus, aleluia! Entramos aqui na live sem avisar, mas se tiver uma pessoa, Deus vai falar com essa uma pessoa, e essa uma pessoa vai ser impactada, amém? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, por mais que eu não avisei que ia fazer a live, Deus está presente. Então algo vai acontecer. Então se eu fosse você, eu não saía da live. Amém? Porque Deus tem uma palavra no seu coração. Aí o meu irmão Isaac, a paz do Senhor, meu amigo. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, hoje está comigo aqui o meu pastor, Gabriel. Aí ó, o Leandro aqui, foi lá na Rolote, ó. Ah, ele? Da igreja que vocês foram, né? Não, lá da Rolote, que ele é de Londres. Ah, tá bem, mano. Maravilha. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus Você e toda a sua abençoe, irmão. família. Em nome de Jesus. Aí o Reucler, que Deus abençoe. Isaac, a paz, irmão, é verdade. Então, gente, estou aqui hoje com o meu amigo, com o meu irmão, o meu pastor, Gabriel. Amém? Um homem de Deus, já passou por aqui. Alguns de vocês conhecem ele. E ele vai deixar uma palavra poderosa aqui pra gente, que vai falar aos nossos corações. Amém? Preste atenção. Eu estou fazendo essa live sem avisar. De repente, mas não é do nada. Amém? Por que eu estou fazendo essa live? Porque eu estava aqui em casa e Deus falou comigo para eu fazer essa live e chamar o Gabriel. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, que horas você chega aqui em casa? Ele falou, já eu consigo estar aí. Aí ele veio e a gente já entrou aqui na live. Amém? Mas entenda, a gente não está aqui simplesmente porque a gente quer. A gente está aqui porque Deus quis isso, porque Deus marcou esse encontro. E Deus não faz nada do nada. Deus pode fazer de repente, mas não do nada. A Bíblia diz em Atos 2 que de repente veio um vento forte, um vento impetuoso que soprou dentro da casa onde os discípulos estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Você pode ler lá, tá lá em Atos 2. A Bíblia diz de repente, tá? Não foi do nada. Já pega essa palavra para o seu coração. Deus não faz nada do nada, mas Deus faz de repente. De um momento para o outro, Deus muda a sua história. De um momento para o outro, Deus enche a sua vida do Espírito Santo. De um momento para o outro, Deus muda tudo. Mas não é do nada. Os discípulos estavam orando há 10 dias, estavam se consagrando, estavam obedecendo a ordem que Jesus tinha dado de não sair de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então não era do nada. Eles estavam caminhando segundo a palavra de Jesus. Mas aí, de repente, Deus faz. Amém? Amém. Então essa live é isso. Ela não é do nada. Ela é de repente, tá? Mas nós estávamos aqui ligados com Deus. Deus falou com a gente. Você aí também entrou para ser abençoado. Amém? Tá aí o meu irmão Neemias, que Deus te abençoe. Domili Moreira, que Deus te abençoe. O Rei, que ele falou, acabei de ler Atos, tá vendo? Acabou de ler o que a gente está falando aqui. E o Reitan também. How are you, Reitan? I'm fine. I miss you, okay? Send me a message on WhatsApp, bro. I need to talk with you. Ok? Glórias a Jesus. Irmão, você faz uma oração então? Faço, bora. E aí você já quebra tudo, amém? Amém, então. Glória a Deus. Vamos orar, então. Santo Deus, grandioso é o Senhor, meu Pai. Aqui estamos na Tua presença, meu Pai. Agradecemos o Teu nome, bendizemos a Ti, pois o Senhor é santo, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração, somente é ao Senhor. Estamos aqui, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, clamando ao Senhor para que o Senhor possa, meu Pai, nesse exato momento, ir ao encontro, meu Pai, a cada pessoa que está aqui nessa live, Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, ministrar no íntimo, no profundo, meu Pai, de cada pessoa que estiver ouvindo a Sua palavra, Deus. Usa-nos, meu Pai, como boca do Senhor aqui neste momento. Traga a iluminação da Tua palavra, entendimento.
Espírito Santo, fale conosco, nos ensine, nos mude, nos exorte quando preciso, mas não nos deixe, meu Pai, viver da maneira que nós queremos. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. E para isso é necessário a gente estar sensível ao Senhor, estarmos dispostos, meu Pai, para o Senhor mudar a nossa vida. Nós estamos aqui dizendo, eis-nos aqui. E não só isso, meu Pai, estamos aqui entregando tudo que nós temos, a nossa vida a Ti, e falando, faça em nós o Teu querer. Amém. Assim oramos, declaramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como o Vitor disse, eu estava no trabalho, ele mandou uma mensagem, perguntando que hora que eu ia chegar, e disse que iria fazer uma live. E de instantâneo, ele perguntou se eu queria participar, e eu disse que sim. E aqui estamos nós para fazer essa live. O Vitor já deu a entrada, não é do nada, mas de repente, mas nada é em vão. Se Deus colocou no coração do Vitor, eu estou aqui para poder também estar junto com ele, porque assim, desde o início que nós conhecemos, nós entendemos que o mais importante é cumprir a vontade do Senhor. Amém. Eu quero ser breve naquilo que Deus ministrou no meu coração para poder falar aqui neste momento, mas eu quero que vocês fiquem bastante atentos. É simples, mas é algo muito profundo. É simples, mas é algo que, se nós colocarmos em prática, irá mudar a nossa vida, irá mudar o nosso relacionamento com Deus, irá mudar a nossa experiência, irá mudar completamente a nossa vida. Amém? Quem está com a Bíblia, quem puder abrir, mas se não tiver como, não sei onde que vocês estão, pode acompanhar comigo, eu irei ler alguns versículos aqui. Está em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 14. Vamos ler até o versículo 18. Quero que vocês fiquem bastante atentos naquilo que será lido aqui, que eu irei dar explicação nesse texto. E junto com isso, irei trazer a palavra, aquilo que Deus irá ministrar no nosso coração. Amém. Aleluia! Glória. Então diz assim, capítulo 13, versículo de número 14, 2 Reis. Diz assim, e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Eliseu lhe disse, toma o arco e flecha. E Jeoás tomou o arco e flecha. Então disse o rei de Israel, põe a sua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, que era o povo inimigo. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse, presta atenção, até os consumir. E disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu a terra 3 vezes, e cessou. O último versículo para terminar. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido a terra. Então feriria o sírio até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás o sírio. Como eu disse, é uma palavra até bastante conhecida, mas é uma palavra simples, mas muito poderosa. São alguns tópicos, e quero nesses tópicos falar. O rei Jeoás foi ao encontro de Eliseu, e Eliseu estava prestes a morrer. Profeta, homem de Deus. E Eliseu disse assim com ele, então fala o seguinte, olha, você irá consumir, você irá destruir os seus inimigos. E falou assim com ele, primeiramente, pega a flecha, pega o arco e atira. Primeiro tópico. Eliseu entregou na mão do rei Jeoás o quê? A arma. Entregou o quê? A flecha e o arco. O rei Jeoás já tinha nas mãos dele a arma necessária. E o homem de Deus disse, joga, fere a terra. E ele jogou uma vez. E o Eliseu disse assim com ele, essa flecha é do livramento contra os sírios. Tudo bem. Só que logo depois, o que Eliseu disse? Novamente ele falou, abre a janela, pega as flechas, pega o arco, pega as flechas e fere a terra. E aí está o ponto principal. O rei Jeoás pegou e feriu a terra apenas 3 vezes. E cessou.
Logo depois, no último versículo que eu li, diz que Eliseu se indignou e falou: você deveria ter jogado a flecha mais vezes. E aí está aquilo que Deus irá ministrar ao nosso coração nesse exato momento. Nós, cristãos, temos as armas, a gente sabe aquilo que é necessário, a gente sabe aquilo que é preciso, porém, por um tempo a gente já usou as armas, já vencemos os inimigos, já vencemos aquilo que é dificultoso para a gente, já vencemos aquilo que a gente tem dificuldade, porém chegou um certo tempo que a gente se acomodou. Chegou um certo tempo que a gente falou, já é suficiente, já tá bom, já venci o inimigo, já consegui vencer o mês mal, já consegui vencer o meu dia mal, já consegui vencer as lutas do meu relacionamento, já chega. Só que aí chega o ponto principal. A palavra do homem de Deus foi: você iria consumir todo o seu inimigo, mas agora você irá apenas vencer 3 vezes. E foi a quantidade de flecha que ele jogou. E é Deus falando no nosso coração. Tem vezes que a gente não alcança mais, tem vezes que a gente não consegue romper mais, porque mediante aquilo que nós fazemos, a gente está dando legalidade espiritual. Jogou apenas 3 vezes, e só 3 vezes que iria vencer o inimigo. E assim é a nossa vida. Quantas vezes na nossa vida a gente quer alcançar algo, mas a gente só faz a quantidade necessária para agora. Só que é necessário a gente entender a vida com Deus, uma vida espiritual não é só agora, não é só amanhã, não é só hoje, mas é sempre. A gente precisa o tempo todo estar avançando. Se a gente quer experimentar algo maior de Deus, é necessário a gente também corresponder àquilo que nós queremos. Como assim? Ele, para consumir o inimigo, era necessário ele jogar mais vezes a flecha. E Deus está falando com cada um que está aqui nessa live, está falando comigo, está falando com o Vitor, com cada um que está aqui. Para você experimentar mais vitória, é necessário você fazer mais. É necessário você fazer mais. Não se acomode com aquilo que você já viveu. Não se acomode com aquilo que as pessoas já viveram. Mas você precisa fazer mais. O fazer mais diz a respeito de tudo. Presta atenção. O profeta, o homem de Deus, disse que só 3 vezes iria vencer. Porque foi só 3 vezes que ele jogou a flecha. Então, muitas vezes na nossa vida a gente está colocando o obstáculo, nosso obstáculo, a gente está colocando a meta, a gente está colocando o entrave, a gente está colocando até onde a gente pode alcançar mediante a nossa atitude. Para a gente alcançar mais, é necessário a gente fazer mais. 3 vezes jogar flecha e 3 vezes só ferir o inimigo. Até quando a gente vai ficar moldando nossa vida até certo ponto? Deus não quer que a gente viva uma vida só de comodismo. Deus não quer que a gente viva uma vida só até um certo tempo. Deus quer que a gente viva uma vida de sobrenatural. Ele quer que Deus viva uma vida que a gente possa viver muito mais daquilo que nós vivemos. Deus não quer que a gente venha viver uma vida até o joelho. Deus quer que a gente mergulhe por inteiro nele, para que a gente possa falar: aqui eu já não consigo mais, agora eu só posso viver contigo a nado. Me leva aonde que o Senhor queira que eu venha viver. Mas é necessário a gente fazer muito mais. A gente muitas vezes coloca já o nosso futuro. A gente começa a até destinar aquilo que nós queremos para o nosso futuro mediante a nossa atitude, mediante aquilo que nós fazemos. Sabe por que você não rompeu? Sabe por que a gente não rompe? Porque a gente só faz o necessário. E Deus não quer que a gente venha fazer apenas o necessário. Deus quer que nós venhamos fazer mais. Porque aquele que Ele entrega para nós não é para nós, é para transbordar. E o transbordar significa não cabe mais. Agora é hora de transbordar. Então, a palavra que Deus me ensinou no meu coração é isso. Pare de fazer com que o seu futuro venha estar definido de maneira só necessária. Deus quer e Deus tem muito mais para você. Deus quer e Deus tem muito mais para você. Deus quer se revelar para você de maneira ainda mais poderosa, mas é necessário você querer Ele muito mais. Deus nos revela mediante o querer que nós demonstramos a Ele. Se a gente ora só na manhã, se a gente ora só alguns dias, Ele vai nos revelar mediante aquilo que nós temos buscado. Mas se a gente busca Ele todos os dias, mas se a gente busca Ele de manhã, de tarde, de noite, e falar: opa, tem alguém que me querendo me conhecer, e nesse eu irei revelar, porque Deus vive e Deus faz mediante aquilo que nós também demonstramos a Ele. Era para consumir o inimigo, era para eles terem uma vitória completa, mas ele apenas teve só 3 vitórias. E Deus está falando conosco. Era para nós já termos a nossa vitória completa, entregue na nossa mão,
mas nós estamos apenas tendo vitórias em parte. E Deus não quer nos dar vitória em parte, Ele quer nos dar vitória completa. Pega essa palavra no seu coração. A partir de hoje, mude o seu jeito de viver. Pare para pensar a legalidade que você pode dar no mundo espiritual mediante aquilo que você faz. Faça muito mais. Não se acomode. Se uma pessoa pede para apenas orar por um propósito, não faça só pelo propósito. Faça mais e mais e mais. Lembre-se, o quanto que você quer de Deus é o tanto que Ele irá revelar para você. Se você quer experimentar a mão de Deus, se você quer romper também na sua área profissional, se você quer romper em toda a área da sua vida, é necessário você demonstrar o teu querer, que assim Deus corresponde àquilo que você tanto busca, através da sua intensidade. Amém? Glória a Deus, espero que todo mundo tenha entendido, e a partir do dia de hoje, através dessa palavra, faça mais, porque aquilo que Deus tem para você é por completo, é para consumir o seu inimigo que luta contra você, a ansiedade que você já venceu por um tempo, a preocupação intensa que você já venceu por um tempo, as dúvidas que você já venceu por um tempo, que começou a voltar agora, sabe por quê? Você parou, você colocou um limite, e Deus faz acima do nosso limite. Deus faz muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então é Deus falando que você possa, de uma vez para sempre, viver de maneira intensa, porque assim você irá experimentar muito mais. E é isso que vem e volta o tempo todo, é porque você não tomou a decisão verdadeiramente de falar, agora chega, não vai voltar mais, agora eu consumo por inteiro essa ansiedade, essa preocupação, essa dúvida, essa incerteza, essa insegurança. Eu já venci uma vez, só que agora eu entendi. Por que voltou? Porque eu só venci apenas 3 vezes, mas agora eu vou vencer por completo, não há mais lugar, porque eu entendi que há um Deus que quer me entregar por inteiro. Glória a Deus, aleluia. O Vitinho agora vai completar, e tenho certeza que tem muito mais de Deus aí para a nossa vida, para o nosso coração. Fique atento. Glória a Deus. Glória a Deus, muito forte, amém? Muito forte. E tem gente que pensa assim, nossa, só venceram 3 vezes, eu só quero uma vitória. É verdade. Esse é um pensamento errado. Porque Eliseu, como boca de Deus, repreende o rei, porque só venceu 3 vezes. Nós queremos limitar Deus. Aí sabe por que muitas vezes Deus não faz algo na nossa vida? Porque a gente mesmo está colocando Deus numa caixinha. E Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele não vai se submeter a fazer aquilo que está dentro só da nossa caixinha. Deus quer fazer além, Deus pode fazer além, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos crer. Ele não atirou mais flechas porque ele não teve fé. É verdade. Se ele acreditasse que ele ia vencer o inimigo, cada flecha que ele atirasse, ele teria atirado 1 milhão de flechas. Às vezes nos falta fé para crer no que Deus pode fazer na nossa vida. Só que enquanto o Biel estava falando, ele falou algumas coisas que eu fui anotando. A primeira, o homem de Deus deu a arma para o rei. É isso? Deu o arco na mão dele. O homem de Deus ali tá ali amando de Deus, tá representando Deus. Sim. Ele está sendo boca de Deus na terra, e ele entregou a arma para o rei. E assim é na nossa vida. Deus já nos entregou armas para pelejarmos no mundo espiritual. E quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito do mundo espiritual, daquilo que a gente faz aqui é ligado no céu, e isso volta pra gente. Quem está acompanhando lá no YouTube também já está mais ligado nisso que eu estou falando. E Deus já nos entregou armas. E eu estava fazendo uma série no YouTube, Biel, Esdras, Neemias e Ageu, na sequência. E ali diz que os homens, em certo momento, enquanto reconstruiu o muro, tiveram que ficar com arma na mão. Aí a Bíblia diz que eles tinham espada, eles tinham lança e eles tinham arco. E Deus já colocou nas nossas mãos a espada, a lança e o arco. Assim como você falou na sua passagem de 2 Reis 13. Para pelejarmos pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo nosso ministério, pelos nossos sonhos. A espada fala de guerra que vem perto. Espada você guerreia aqui, eu contra você perto. Deus já nos capacitou para vencer guerras que se levantam a partir de pessoas perto de nós. Pessoas muitas vezes que a gente confiava. Pessoas muitas vezes da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja que se levantam contra nós. E aí a gente fala, meu Deus, como que eu vou suportar isso? Só que Deus está falando, eu já te dei espada.
Eu já te dei a espada, eu já te dei a capacidade de você pelejar esta guerra que se levantou através de quem você menos esperava. Quem você abraçava, que te esfaqueou pelas costas. Quem você depositava toda a sua esperança, que te decepcionou. Quem você amava, que te abandonou, que te traiu. Só que Deus está falando, eu já te dei capacidade para vencer essa guerra. Eu já coloquei a minha espada nas tuas mãos. É você, talvez, que não está fazendo uso daquilo que Deus já te entregou. É verdade. Aí depois diz que eles tinham lança. Lança é briga a média distância. Você não vai jogar uma lança em quem está do seu lado, mas também não vai jogar ela muito longe, porque ela não chega muito longe. É a média distância. São aquelas lutas que se levantam muitas vezes no nosso trabalho, ou através de um amigo. Não é alguém da nossa família, não é alguém do nosso seio familiar, mas é alguém que está no nosso dia a dia. Aí tem gente que está nos ouvindo que está assim, passou o ano todo sofrendo no trabalho com o patrão, sofrendo no trabalho com pessoa que trabalha do seu lado, sofrendo na universidade, na escola com quem senta do seu lado. E aí está falando, meu Deus, eu não suporto mais essa guerra, só que a palavra de Deus é a mesma. Eu já coloquei a lança nas tuas mãos. Eu já coloquei a capacidade de você vencer, só que você não está tendo fé de colocar em uso aquilo que Deus já te ensinou através da palavra dele. Eu vou facilitar para você. As armas que Deus nos dá, está tudo aqui escrito na palavra, as estratégias, o como fazer, o como viver, o como enxergar as coisas. E aí tem o arco, que é guerra, né? A distância longa, é realmente aquela pessoa que não gosta de nós, que a gente não espera. É Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, que se levantam contra Neemias. Neemias nem conhece eles, nem tem nada a ver com eles, mas eles, só por não quererem ver o sucesso de Neemias e o sucesso de Jerusalém, se levantam contra o povo de Deus. É verdade. Porque tem gente que é assim, que inveja a nossa vida, se levanta contra, fala mal, nem conhece a nossa história, nem conhece o nosso coração e está falando mal da gente, está se levantando contra. Só que Deus está falando, deixa se levantar, porque vitória só existe após uma guerra, após uma batalha. Tem gente que quer vitória, mas não quer entrar na guerra, não quer entrar na peleja, não quer colocar o seu suor ali. Só que Deus está falando, deixa se levantar perto, deixa se levantar a média distância, deixa se levantar a distância longa, porque a capacidade de vencer eu já te dei. Deus é aquele que, é clichê isso, mas Ele capacita os seus escolhidos. Muitas vezes Ele não escolhe o capacitado, mas Ele capacita os seus escolhidos. E Deus marcou esta live nesta noite para dizer que está te capacitando a suportar mais um pouco. Glória a Deus. Deus está te capacitando a vencer essas adversidades que se levantaram contra você, quem sabe o ano todo. Deus está te capacitando a permanecer de pé no mês de dezembro, para que você entre de cabeça erguida em 2024. Deus está te capacitando a, mesmo depois do ano todo apanhando, continuar crendo na restauração, na libertação da sua casa, da sua família, do seu filho. Deus está te capacitando a permanecer firme no seu ministério. Deus está te capacitando a permanecer, o mais importante, firme na sua palavra. Porque tem gente pensando em desistir, tem gente pensando em retroceder, tem gente pensando em abandonar o barco, porque depois que eu aceitei Jesus, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Depois que eu falei, vou servir a Deus nesse ano de 2023, parece que tudo ficou mais complicado, e estava pensando em desistir, estava pensando em retroceder, mas Deus está te capacitando a você permanecer firme na presença dele. E aí Davi, cheio do Espírito Santo, vai falar, na presença de Deus, salto qualquer muralha, desbarato qualquer exército. Davi está falando, na presença de Deus, não importa o que se levante contra mim, eu passo por cima. Não importa quem se levante contra mim, eu derrubo, porque o meu Deus é grande, o braço dele é poderoso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E o Gabriel começou falando de vitória, e quem nos dá vitória é o nosso Deus. É o nosso Deus, e é como eu falo de Gênesis e Apocalipse, ele não perdeu batalha. Só que a nossa vida ainda está ali entre o Apocalipse e o fim, porque o Apocalipse ainda não se cumpriu por completo. Então se de Gênesis e Apocalipse ele não perde batalha, e a nossa vida ainda está inserida ali, quer dizer que na nossa vida ele não perde. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos nos posicionar. E nós precisamos fazer como o Gabriel falou, fazer mais, fazer além. Não queira fazer só para o agora.
Tem gente que só faz pro agora. Aí sabe o que acontece? Quando passa pela prova, ora. Quando passa pela prova, jejua. Quando passa pela dificuldade, vai no monte. Quando precisa de um emprego, faz campanha de oração. Quando a mãe tá brigada com você, quando a mulher tá dando trabalho, quando o filho tá doente, vai na igreja, faz voto com Deus, faz jejum, faz oração, faz campanha. Não falta uma madrugada, vai no monte com chuva, com vento, com sol, com tempestade, mas não falta. Faz pro agora, mas aí quando Deus entrega a sua vitória, você já para, você já retrocede. E aí muita coisa que Deus tinha para derramar a mais, não é derramado. Por quê? Porque você retrocedeu, porque você parou de buscar, porque você deixou de ir na presença de Deus, aquele que é a fonte de tudo que nós temos e precisamos. É verdade. Jeremias 2, versículo 13, Deus vai falar através da boca do profeta Jeremias: eu tenho duas coisas contra esse povo. Eles abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e construíram para si cisternas rachadas, cisternas que não contêm a água. Ou seja, Deus se desagrada de duas coisas quando a gente deixa de ir até Ele, a fonte de águas vivas, por achar que nós temos um reservatório espiritual. Tem gente que fala: eu já orei muito, eu já jejuei muito, eu já busquei, eu já li um pouquinho da palavra hoje, já tá bom. E acha que tem um reservatório espiritual, mas Deus falou que quem pensa que tem um reservatório espiritual, na verdade tem um reservatório rachado. Esse reservatório não contém água. Não existe crente camelo. O camelo anda no deserto muitos dias sem beber água, mas o cristão não. Ele precisa beber da fonte de águas vivas todos os dias da sua vida. Nós precisamos ir até a fonte. Quem é a fonte? É o próprio Deus. O próprio Deus está falando contra o povo que não tem constância, que não tem devoção. Nós precisamos voltar a ter devoção a Deus. Aleluia. Nós precisamos voltar a nos apaixonar pelo Senhor. Porque quando você se apaixonou por uma garota, quando você se apaixonou por um homem, você queria estar com essa pessoa todos os dias, você queria ligar para ela toda hora, você não via a hora dela responder a sua mensagem, você não via a hora de chegar um final de semana e sair com ela. Isso é paixão, é você querer estar com a pessoa a todo tempo. E Deus está falando para alguém: é tempo de voltar a se apaixonar pela minha presença. Aleluia. É tempo de voltar a se apaixonar por mim, e não apenas por o que eu posso te entregar, mas por quem eu sou, pela minha face. Muitos estão buscando a mão de Deus, mas esquecem-se de buscar a face de Deus, quem Ele é, o seu caráter, a sua santidade, a sua majestade, a sua divindade. Alabarachúria. E Deus está falando: volte a se apaixonar por mim. Volte ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Aí tem gente que fala: eu tô com um problema, eu abandonei o primeiro amor. Você não está só com um problema, você está em pecado. Meu Deus, muito forte. Olha o que diz no versículo 5: lembra-se, pois, de onde você caiu, arrependa-te e volte às primeiras obras. Se Deus está mandando se arrepender, é porque há um pecado. E qual é o pecado? Versículo 4: tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E tem gente que está falando que não está mais no primeiro amor e acha normal. Tem gente que acha que o primeiro amor é só quando se converte. Nossa, eu lembro do meu primeiro amor. Nossa, era a melhor coisa do mundo. Hoje, né? Já estou na igreja há 10 anos, né? Já não é o primeiro amor. Isso é pecado. Segundo Jesus, essa fala é de Jesus em Apocalipse 2. Só que Jesus, ele é tão bom, ele é tão grande, ele é tão misericordioso, ele é tão amoroso que ele desceu aqui para falar comigo, com o Gabriel, para falar com você. Volte ao seu primeiro amor. Volte a se apaixonar por mim. Volte a investir tempo na minha presença. Volte a me mandar mensagem. Eu vou te falar: volte a orar como você orava. Volte a jejuar como você jejuava. Aleluia. Volte para o seu grupo de oração. Volte para o seu grupo de estudo. Volte para a célula da sua igreja. Volte a se derramar no altar de Deus. Volte a tocar para o Senhor como um dia você tocou no seu quarto chorando, lembra? Alai, tchom, plemaio. Volte a clamar a Deus como um dia você clamou. É tempo de voltar às primeiras obras. O problema é que nós até começamos, só que nós não terminamos. Só que nós paramos no meio do caminho, é o que o Gabriel falou. O rei,
Até começou a tirar as flechas, atirou 3, mas no meio do caminho ele parou. Eliseu falou, você tinha que ter arremessado 5, 6 flechas, ter feito o dobro do que você fez. Mas ele parou no meio do caminho, e aqui está uma maldição na vida de muita gente. Eu não gosto dessa palavra. É uma maldição na vida de muita gente. Tudo que começa não termina. Começa a fazer aula de violão, não termina. Começa a fazer aula de inglês, não termina. Começa a fazer um curso preparatório, não termina. Começa a ler a Bíblia, não termina. Tem gente que já começou a ler a Bíblia esse ano 7 vezes e não terminou. Tem gente que está em Gênesis até agora. Nós já estamos em dezembro. Tem gente que o que começa não termina. Começa a ir na academia, cancela o plano no segundo mês. Ou pior, paga o ano todo e nunca vai. Tá parecendo eu. Deus está falando para alguém. Você quer uma vida diferente? Você quer um 2024 diferente? E olha que o ano ainda não acabou, viu? O ano ainda não acabou. Deus ainda pode fazer muita coisa esse ano. Mas você quer uma vida, um ano diferente? Então pare de interromper ciclos na sua vida. Pare de começar as coisas e não ir até o fim. Pare de buscar Deus só por um momento, mas não completar a sua carreira. Paulo, no fim da sua vida, falou: combati o bom combate, acabei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Tem gente que não está podendo falar que completou a carreira porque parou no meio do caminho. Tem gente que está andando, achando que andar com Jesus é um momento, é um domingo que você levantou a mão e aceitou Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o início, mas Ele também é o fim, Ele também é o alvo, Ele também anda com a gente durante o caminho. Jesus não apresentou só uma porta estreita, Jesus também apresentou um caminho difícil e um alvo. Tem gente que só passou pela porta, não está completando a boa carreira. Tem uma irmã aqui falando, não dá mais tempo de brincar com Deus. É isso. Não dá mais tempo. Na verdade, nunca teve tempo de brincar com Deus e com a sua obra. Mas você precisa entender isso. Conclua o que você começa. Principalmente relacionado às coisas de Deus. Se desafie. Se desafie a ler a Bíblia. Eu conheço gente que está na igreja há muito mais tempo do que eu tenho de idade. Nunca leu a Bíblia uma vez na vida, mas já leu 1 milhão de livros. Não consegue concluir um propósito de jejum. Quando dá fome, entrega. Uma campanha de oração. Agora, na virada do ano, na igreja que eu estou indo, vai ter 12 dias para 12 meses de vitória. Tem gente que vai começar o primeiro dia. Eu não vou profetizar coisa ruim. Mas nós temos que ir até o fim. Tem uma parte da Bíblia em Apocalipse que Deus fala assim. Eu sei onde é, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Preste atenção como Deus se apresenta, como o Alfa e o Ômega. São as primeiras e as últimas letras do alfabeto grego. Ele está falando, eu sou o início e eu sou o fim. Só que a gente só está querendo Deus no início. Aí quando Ele muda um pouquinho a nossa vida, quando atira 3 flechas no chão e Ele dá um pouquinho de vitória para a gente já não chega no ômega. A gente já abandona o barco. Pensa comigo, para eu encerrar, que eu já falei muito. Jesus vem andando sobre as águas. Todo mundo fala, meu Deus, é um fantasma. Jesus fala, não tenham medo, sou eu. Pedro fala, se és tu, Senhor, manda que eu ande sobre as águas junto contigo. E ele fala, vem Pedro, vem andar sobre as águas comigo, vem desafiar a ciência, a física, a química junto comigo. Aleluia, glória a Deus. Aí Pedro começa a dar os seus primeiros passos, mas ele afunda. No momento que ele afunda, a Bíblia diz que ele grita, Jesus estende a mão. Aqui fica uma palavra para alguém que precisa ouvir isso. Tem gente gritando como se Deus estivesse longe. Só que quando Pedro grita como se Jesus estivesse longe, Jesus só estende a mão, ele estava perto. Então não precisa gritar, você pode gritar, clama a mim e responder-te-ei. Clamar é gritar, mas não como se ele estivesse longe. Não pense que Deus está longe, Deus está tão perto a ponto de só estender a mão para você. Se eu estiver do outro lado da sala, eu não consigo estender a mão para o Gabriel, mas aqui eu consigo. Pertinho, ele me dá a mão. E aí Jesus levanta ele volta para o barco. Agora pensa comigo, se eu fosse um dos outros discípulos, eu ia achar Pedro incrível.
Tem 12 discípulos. Eu sou um dos 11 que ficou no barco. Eu vou olhar para Pedro e vou falar, meu Deus do céu, esse cara, ele é sinistro. Demais. Ele é demais. Ele andou sobre as águas com Jesus. Porque Jesus é Jesus. É. Mas Pedro é um cara. Eu ia pensar isso. Eu queria andar sobre as águas, nem que fosse 2 passos. Então se eu vejo alguém fazer, eu penso, meu Deus, esse cara tem uma fé absurda. Só que aí o que Jesus fala para Pedro? Jesus repreende Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Para nós, seres humanos, limitados de fé pequena, a gente pensa que 2 passos sobre as águas está bom. Só que para Jesus, que é o Todo-Poderoso e está nos chamando para andar sobre as águas, 2 passos não é o suficiente. Jesus queria que Pedro fosse até ele andando sobre as águas e voltasse para o barco com Jesus andando sobre as águas. Ou seja, Jesus queria que Pedro fizesse a caminhada completa. Porque só 2 passos com Jesus sobre as águas não é o suficiente. Então vá até o fim sobre as águas. Deixa o vento soprar. Deixa a água bater. Deixa o mar se revoltar. Deixa vir relâmpago, trovão, nuvem escura. Deixa acontecer o que for. Mas continue olhando para Jesus. Para que você complete a sua caminhada. Para que você complete a sua caminhada. Só para encerrar, o Gabriel vai falar mais alguma coisa. Você tem que olhar para quem? Para Jesus. Por que Pedro caiu? Porque ele deixou de olhar para Jesus. Jesus, eu já falei aqui, é o alfa e o ômega. Aí o que diz em Hebreus 12:2? Olhai atentamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Autor, o que inicia a nossa fé. Consumador, o que conclui o plano de Deus quando a gente chegar no céu. Ou seja, ele é o início e ele é o fim. E quando nós olhamos para Jesus, do início ao fim, nós conseguimos andar sobre as águas, completar a nossa carreira e viver coisas extraordinárias com Deus. Fala aí, Biel. Enquanto o Vitor falava, algo da passagem de Pedro que é bastante conhecido, mas Deus vai falar com pessoas que estão aqui nessa live. Pedro estava afundando, e aí a palavra vai dizer que Jesus estendeu a mão e puxou a Pedro. E sabe o que Deus vai acabar de falar com pessoas aqui nesse exato momento? Há pessoas que querem as mãos do Senhor. Há pessoas que estão esperando ser socorrido. Há pessoas que estão esperando o agir de Deus. Só que Jesus estendeu a mão quando Pedro gritou. E Deus ministrou no meu coração falando: quer o meu agir? Quer as minhas mãos agindo? Quer eu salvando? Clama a mim. É Deus falando com cada um que está aqui nesse exato momento. Pare de buscar as minhas mãos, mas busque os meus pés. Clame, prostre diante de mim, e assim você terá as minhas mãos. Há pessoa que não está entendendo. Deus não age na minha vida. Na vida de fulano Deus faz. Na vida de ciclano Deus faz. Só que o ciclano e fulano está lá prostrando. Está lá diante dos pés de Jesus, falando: Senhor, não sou nada. Senhor, eu sou pó. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, me ajude. Senhor, me socorre. E Deus está falando: esse aí entendeu tudo. Prostrou, clamou, as minhas mãos vão ao encontro. Desde quando o evangelho mudou? Desde quando começou a isso, de pensar, eu só preciso obedecer e não preciso fazer mais nada, que Deus irá estender as mãos? É necessário obedecer, mas é necessário você, dia após dia, reconhecer e se prostrar ao Senhor, falando: Senhor, somente o Senhor pode fazer. É contigo e eu sei que só o Senhor pode me socorrer. Glória a Deus. É Deus falando com cada um que está nesse exato momento. É necessário a gente mudar a nossa vida. É necessário a gente buscar ao Senhor em primeiro lugar. É necessário a gente prostrar ao Senhor. A adoração não é com palavra, é prostrando. Foi quebrado um vaso, ela abraça, mas antes de quebrar o perfume mais valioso, a adoração, ela prostrou diante do Senhor. Glória a Deus. Pare de querer buscar só as mãos do Senhor e não se prostrar ao Senhor, não vai adiantar em nada. Isso. É necessário você se prostrar diante dos pés de Jesus. Lave os pés de Jesus. Lavar os pés e dizendo: Senhor, eu estou prostrado. Eu estou prostrado. E assim você verá o agir de Deus na sua vida. Tem pessoa que não está vendo o agir de Deus porque não está prostrando.
não está buscando ao Senhor verdadeiramente, apenas quer o agir de Deus, mas antes do agir necessário você buscar ao Senhor. Amém. Então o motivo de você não avançar, o motivo de você não alcançar lugares maiores, é porque você apenas quer o agir de Deus. Mas o querer não adianta se você não buscar prostrado. Amém. É necessário você se humilhar perante ao Senhor. Isso. É necessário você se humilhar perante o Senhor. Em Isaías 59, versículo 1 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Deus está falando com cada um aqui nesse momento. Deus tem poder para realizar na sua vida. Mas sabe por que não realizou? Porque você está apenas querendo as mãos dele. Mas é necessário você se prostrar. É necessário você se humilhar e falar: Senhor, eu não sou nada, somente o Senhor pode fazer. E aí só aguarda. E aí só espera que você verá o agir de Deus. Muitos estão querendo apenas apresentar ao Senhor a petição, o querer. Deus realiza isso. Deus faz aquilo, e Deus está falando: eu quero fazer, eu sou poderoso para fazer, mas antes de eu fazer, sabe, você entender que você não é nada, prostra diante de mim, clama a mim, pede socorro, que eu vou ao seu encontro. Então, pare de apenas pedir algo para Deus fazer, mas antes de Ele fazer, sabe, você se prostrar. Amém. Antes de você conhecer o agir de Deus, as mãos poderosas de Deus, sabe, você se prostrar diante dos pés do Senhor. Então é hora de você entrar para o seu quarto. É hora de você entrar no secreto, falando ao Senhor: Deus, eu entendi que o Senhor não fez ainda, porque eu não ainda me prostrei diante do Senhor. Então a partir de hoje eu irei me prostrar diante de Ti. E eu tenho certeza que eu irei experimentar o Teu agir. Então recebe essa palavra no seu coração. Pedro gritou, Jesus estendeu a mão. Se Pedro não gritasse, ele poderia ainda estar lá, se afogando. Há pessoas que não estão vendo o agir de Cristo na vida, porque ainda não clamou, verdadeiramente dizendo: eu não consigo, estou me afogando, estou me perdendo. Então me ajude, me socorre. E Jesus não está longe, Ele está próximo, com o braço estendido para te colocar de pé e falar: não importa aquilo que você fez até agora, pode ter doído, pode ter machucado, meus olhos não me agradou, mas se você se arrependeu e se você clamou a mim e se prostrou, eu tenho algo maior para você. Glória a Deus. Pedro andou sobre as águas, depois ele afundou, mas nós sabemos quem Pedro se tornou. Isso. Então grave essa palavra no seu coração. Volte ao secreto, volta à essência do Evangelho, se humilhar, se prostrar, pois é Ele quem faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jairo foi pedir um milagre para Jesus, a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante de Jesus. Aí ele fala: minha filha morreu, mas se o Senhor só tocar nela, ó a mão de Jesus. É isso, exatamente isso. Se o Senhor só tocar nela, ela volta à vida. Mas primeiro se humilhou. Aí Jesus falou: eu vou contigo na tua casa, porque Jesus não recusa convite de fé. Glória a Deus. Aí Jesus vai, tira todo mundo da casa, dão risada de Jesus, porque ele falou que a menina só dormia. E aí Jesus faz o quê? Toma a menina pela mão e levanta ela. Segundo a fé de Jairo, se tu a tocar, Jesus vai e toca. Então fez segundo o clamor de Jairo. Então nós temos que clamar, porque o milagre aconteceu segundo o clamor dele. Se tu a tocar, ela volta a viver. Jesus vai e toca na menina e ela volta a viver. Mas primeiro ele se humilhou, como o Gabriel está falando. E aqui dói em muita gente, porque o homem não gosta de se humilhar. O homem gosta só de ser exaltado, de ser honrado, de ser reconhecido. Mas aí vem Deus na contramão do mundo, falando: na minha presença tem que se humilhar. 1 Pedro 5,6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno nos exalte. Aqui fala que Deus nos exalta, mas aqui também fala que primeiro a gente se humilha. Amém? E Vitor, fala. Cara, esse versículo é um ditado que se tornou, né? E é um ditado que as pessoas pegam e falam que está na Bíblia. E falam assim: os humilhados serão exaltados. E a vida da pessoa está sendo humilhada. A pessoa no trabalho é humilhada, na família é humilhada, no meio dos amigos é humilhado, e ele está falando: tudo bem, tá ótimo que eu vou ser exaltado. Não é isso. Não. Já outro ponto, é necessário a gente estudar a palavra, é necessário a gente ter um entendimento para que a gente não venha ter esse entendimento. Sabe quem quer humilhar a nossa vida? Não é Deus.
Quem quer humilhar nossa vida é o inimigo, quer nos fazer vergonha. Isso. Mas se até hoje a sua vida está de vergonha, nesse exato momento Deus vem sob socorro. Aleluia. Deus vem ao seu encontro e falou, até hoje foi vergonha. Isso. Até hoje foi vergonha, mas agora não, agora é honra. Narasike. Nurebinisikon, Dashinich der Sorderhas. Nurinis Nisiker, Nihoni Nisiker, Narisinich der Sonder Diker Nisi. Se até hoje te humilharam, se até hoje zombaram de ti, Deus vai ao seu encontro agora. Acabou a humilhação. Acabou a zombaria. Acabou a humilhação. Aleluia. Acabou a zombaria. Glória a Deus te coloca de pé. Deus te levanta. Urabaia. Aonde foi a vergonha? Aonde foi a zombaria? Deus te coloca de pé e fala, se prepare. Se prepare. Aquele que te humilhou, aquele que te zombou, irá ver o meu agir sobre a sua vida, diz o Senhor. Aleluia. Então, é um ditado que é dito, os humilhados serão exaltados. A pessoa fala, então se eu estou sendo humilhado, minha vida vai ser exaltada. Só que o versículo é claro, dizendo, aquele que se humilhar, será exaltado. Então pare de querer ser exaltado, pare de querer alcançar coisas grandes, mas se não entender que é necessário você se humilhar perante a Deus. Isso. É necessário, não há como. Isso. Não há outra maneira. Eu vou escrever o versículo aqui para o pessoal procurar e ler. Mateus 23:12. E percebe que é a própria palavra do Senhor que diz, os humilhados serão exaltados. Há um evangelho aí também que diz que é só sofrimento a vida cristã. É só sofrimento, não há bênção, não há conquista. Só que é necessário ter o equilíbrio. A vida com o evangelho, a vida com Cristo é necessário renúncia, sacrifício, base do evangelho. Só que a palavra vai dizer, aquele que se humilha será exaltado. Se humilha na presença de Deus. Na presença de Deus será exaltado. Glórias a Deus. Aquele que se humilha na presença de Deus será exaltado. Deus também quer exaltar vidas. Só que, sabe por que é necessário se humilhar? Porque quando Deus exaltar, falar, eu não fiz nada. Eu não sou nada. Foi Ele. Mas foi Ele quem fez. Isso. Então tem pessoas aí que têm capacidade, tem pessoas aí que têm habilidade, mas não conseguem romper. Porque está na força do seu braço. Mas continua fazendo o seu trabalho, se humilhe na mão poderosa perante Deus. E se prepare, que Deus ainda exalta vidas. Amém. Deus ainda exalta pessoas. Amém. E eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui nessa live. Amém. Se você tomar essa decisão, você irá experimentar a exaltação do Senhor. Aonde foi que você está sendo humilhado? Aonde que você estava sendo zombado? As pessoas irão ver o agir de Deus. Amém. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Glória a Deus. Glória. Muito forte, muito forte. Mas é exatamente isso, tá? Eu vou encerrar com uma palavra profética aqui então. Amém. Mas antes eu vou só complementar o que você falou. João tem uma visão no livro de Apocalipse. E Deus está sentado no trono. E tem 24 anciões ao redor de Deus. E esses anciões são exaltados por Deus. Eles estão em tronos. Eles têm coroa na cabeça. Mas aí quando eles veem a glória de Deus, eles dobram os seus joelhos no chão. E eles rendem as suas coroas aos pés do Senhor. Aleluia. Porque na presença de Deus, só Ele usa coroa. Na presença de Deus, só Ele é exaltado, só Ele é honrado, só Ele é glorificado, só Ele é adorado. O nosso lugar é de joelho no chão e coroa rendida. Aleluia. Mas o profeta Jeremias declarou que muitos terão as suas coroas derrubadas da sua cabeça. São pessoas que não se humilharam diante de Deus. Há uma coroa na sua cabeça, isso é a sua honra, isso é o seu ego. E ou Deus derruba, ou você coloca diante de Deus. Tem gente que não consegue colocar por causa do ego, entendeu? Sim, é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Ou Deus derruba a sua coroa para mostrar que Ele é Deus e Ele não divide a sua glória com ninguém, ou você coloca a sua coroa aos pés de Jesus. E aí quem se humilha é exaltado. Glória a Deus. Daniel
vivi uma vida de constante entrega, rendição e humilhação na presença de Deus. Aí o que aconteceu? Foi parar na cova dos leões. Mas Deus o livrou. E aí diz que Daniel foi honrado depois da cova dos leões, no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Sim. Em 2 reinados. A humilhação dele na cova dos leões virou dupla honra. Então eu vou encerrar com uma palavra profética aqui. Isso aqui é para quem tem fé e para quem crê. Se você não tem, eu pego por você. Aonde houve humilhação, aonde houve provação, onde o inimigo se levantou contra a sua vida, mas você permaneceu firme na presença de Deus, mas você permaneceu fiel à palavra do Senhor, mas você se manteve em santidade diante da presença do grande eu sou. Onde houve humilhação da parte do inimigo, haverá dupla honra da parte de Deus. Aleluia. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, e não é para você ficar soberbo, mas é para que as pessoas olhem para você e falem: como que você chegou aí? Como que você conseguiu? Como que essa porta se abriu? Como que isso aconteceu na sua vida? De onde veio esse dinheiro? De onde veio essa provisão? De onde veio isso? Como que a sua família está de pé? Como que o seu marido voltou? Como que o seu filho foi liberto das drogas? Como que você venceu a depressão? E aí você vai cantar que foi por causa dele que você não parou. Aleluia. Foi por causa dele que você não desistiu. Glória. Foi por causa dele que você venceu. Por você até teria parado, desistido há muito tempo, mas a graça do Senhor te alcançou. A mão poderosa de Deus te alcançou nesse vale de ossos secos. A mão poderosa de Jesus se estendeu para você no fundo do mar revolto. E você vai falar: não foi por minha causa, não foi na minha força, não foi no meu saber, não foi no meu poder, mas foi por causa dele, foi pela graça dele, foi pela misericórdia dele, foi pelo poder que vem dele, foi por causa dele. É o nome do Senhor será exaltado e glorificado através da sua vida e do seu testemunho. Eu postei uma palavra aqui essa semana. Quem sabe o seu ano de 2023 foi difícil. Quem sabe Deus teve que te moer para te ensinar muita coisa. Quem sabe Deus permitiu muita coisa chegar na sua vida para te ensinar, e também por atitudes ruins que você teve. Mas dezembro é um ano de Deus reparar danos na sua vida. Aleluia. Deus vai reparar danos na sua vida. Deus vai curar quem está enfermo. Deus vai levantar quem está caído. Deus vai fortalecer quem está se sentindo fraco. Deus vai te colocar de pé para que você entre em 2024 com fé e com esperança de que o futuro será melhor. Eu preguei isso na última live. Há esperança para o seu futuro. Amém. Aleluia. Mas não é de qualquer forma. Não adianta pegar essa palavra e descartar todo o resto que o Gabriel falou. Amém? Isso é para aqueles que estão dispostos a se humilharem, a irem até o final e a buscarem mais de Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glórias a Jesus, irmão. Isso. Você quer fazer uma oração aí para encerrar? Vamos fazer uma oração para encerrar. Faz aí enquanto eu procuro um louvor aqui. Aleluia. Santo Deus, Senhor, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por esse momento diante de Ti, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento na Tua presença, Deus. Meu Pai, não há outra maneira de como terminar, como iniciamos, meu Pai. Digno de honra é o Senhor, meu Pai. Aleluia, Digno de aleluia. glória, de todo louvor, de toda adoração somente a Ti, Deus. Estamos aqui neste momento, meu Pai, nos humilhando, se prostrando diante de Ti, dizendo que nós não somos nada, somos pó. Totalmente dependente de Ti, totalmente dependente da Tua graça. Ai de nós, se não fosse a Tua misericórdia, nem aqui estaríamos, meu Pai. Estamos aqui neste momento para agradecer a Ti por cada palavra, meu Pai, que o Senhor ministrou no nosso coração, Deus. Jesus. Não nos deixe, meu Senhor, nos acomodar, meu Pai. Não nos deixe, meu Pai, achar que já foi suficiente. Não nos deixe, meu Pai, pensar, meu Pai, que já está bom, que já basta, Deus. Mas contigo, meu Pai, não há essa frase, meu Pai, não há um chega, não há um basta, pois o Senhor é aquele que faz até transbordar. O Senhor é aquele que faz muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos, meu Pai. O Senhor é aquele que é poderoso, meu Pai, para colocar em nós o querer, tanto efetuar. O Senhor é aquele que é poderoso para fazer
tudo em todos, pois em Ti está todo o poder, meu Pai, em Ti está todo o domínio, em Ti está todo o controle. O Senhor não perdeu o controle da nossa vida, Pai. O Senhor nunca perderá o controle da nossa vida, mas, meu Pai, às vezes nós queremos viver a nossa vida e pegamos para nós o controle. Mas neste momento nós estamos aqui, meu Pai, para entregar a Ti tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, porque de nós, meu Pai, não provém de nada, meu Pai, bom. É tudo aquilo, meu Pai, que nós fizemos de bom, meu Pai, tudo aquilo que a gente venha fazer de melhor, meu Pai, é o Senhor que faz. Então nós estamos aqui, meu Pai, nos humilhando e pedindo a Ti, para que o Senhor possa, meu Pai, nos exortar, para que o Senhor possa nos direcionar, para que o Senhor possa, meu Pai, nos levar aonde que o Senhor já tem preparado, Deus. Pois sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai, é muito melhor do que aquilo que nós planejamos ou pensamos, Deus. Então nós estamos aqui neste momento, meu Pai, entrando em fé. Amém. No âmbito espiritual, meu Pai, Aleluia. repreendendo todo o mal, toda a retaliação do inferno, todo o demônio, Noronsique, Nuribinisicon, Redayanasicon denas, Glória a Deus. Hailisique surinician, Hayadasiqueia no sinisicon, Rininayasique no sinihadash. Glória a Deus. Aleluia. Vai de encontro agora a cada casa. Aleluia. Vai de encontro agora ao quarto. Vai de encontro à sala. Vai de encontro ao ambiente que as pessoas estão escutando essa live, meu Pai. Isso, Deus. Mude o ambiente. Mude o local, meu Pai. Anjo do Senhor, desça sobre a casa, sobre o quarto, sobre o trabalho, sobre a sala, meu Pai, com labareda de fogo, queimando todo o mal, toda palavra contrária, toda palavra de maldição venha ser quebrado agora em nome de Jesus. Isso, Deus, em nome toda de Jesus. palavra que foi dita que não iria dar certo, Amém. toda palavra contrária à família, nós repreendemos agora no âmbito espiritual. Amém. E declaramos vida, declaramos renovo, restauração, reconstituição. Nós declaramos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, novidades do Senhor, meu Pai. Aleluia. Transformação sobre a casa, transformação sobre o trabalho, transformação sobre a família. Os pais, os maridos, meu Pai, que não estão diante da Tua presença, meu Pai, traga experiência, meu Pai. Vai de encontro a essas pessoas, meu Pai. Traga essas pessoas para próximo de Ti. Amém. Arranque, meu Pai, toda tentativa do inimigo, meu Pai, de afastar as pessoas da Tua presença, meu Pai. Traga para próximo. Que os anjos do Senhor vão encontrar essas pessoas. E as famílias, meu Pai, possam estar rendidas diante de Ti. Há pessoas, meu Pai, que estão clamando por filhos, por marido, que são distantes da Tua presença, meu Pai. Mas o clamor foi chegado a Ti nesse exato momento. Dê ordem aos anjos do Senhor, meu Pai, para trazer experiência, para trazer exortação. O Senhor possa, meu Pai, operar da maneira que o Senhor queira. Aleluia. Aquele que crê, meu Pai, vem estar dizendo amém, meu Pai, amém, em concordância, da maneira que o Senhor quiser. Trate com essas pessoas, para que as pessoas possam, meu Pai, estar diante de Ti, e a família possa vir estar unida, meu Pai, declarando, meu Pai, que o Senhor é aquele que é digno, meu Pai, de toda a honra, meu Pai. Que a família possa estar unida, meu Pai, diante de Ti, dizendo: o Senhor é a quem nós iremos servir. Declaramos, meu Pai, que a família de cada um que está aqui nessa live irá estar rendida, meu Pai, diante de Ti, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por esta live. Muito obrigado pelas Tuas palavras. Que o Senhor possa cada vez mais colocar em nós, meu Pai, o querer. Que o Senhor possa colocar cada vez mais, acrescentar a fé, para que nós possamos cada vez mais avançar. E não apenas ter vitórias em parte, mas que nós possamos vencer toda a dificuldade, toda a luta por inteiro, pois assim é o Teu querer, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito forte, hein? Só não sentiu a presença de Deus quem está muito ruim. Aleluia. E aí tem que buscar, como foi dito na palavra. Amém? Glória a Deus. Já foi orado, mas enquanto Gabriel orava, eu via uma mão batendo martelo. E eu via cadeado quebrando. Amém? Então Deus está agindo na sua vida, tá?
Você que tem fé, receba essa palavra. E o mais importante, Gabriel, eu sempre falo isso. Tem gente até que sabe decor minha fala no final das lives. Tiago 1:22. Não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes, tá? Então coloque em prática o que foi falado aqui. E você, Maicão, vai ver a sua vida ser transformada. Amém? Amém? Porque muito dessa palavra foi para você, tá? E eu falo isso em Deus, não porque eu te conheço. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado ao Gabriel que fez tudo aqui na live hoje, né? Orou, pregou, profetizou. Glória a Deus, tem que vir mais vezes. Amém, povo de Deus. Que o Senhor os abençoe e tenham aí um final de semana abençoado na presença do Deus Altíssimo. Amém? Amém. Tamo junto. Glória a Deus. Aleluia.